No dia 10 de maio de 1985, uma mulher de nome Janet ficou preocupada com seus vizinhos. A residência da família Eastburn ficava localizada em Summerhill Road 367, em Fayetteville, na Carolina do Norte. O motivo da preocupação de Janet era o choro ininterrupto de um bebê. O filho mais novo da família Eastburn tinha 18 meses, e era esperado ouvir o seu choro, mas não daquela forma. O choro desesperado começou no dia 10, atravessou para o dia 11 e não dava sinais de que iria parar. Sem saber o que fazer, Janet foi investigar. A casa estava completamente escura, sem nenhuma luz acesa. Não havia movimentação e as correspondências estavam acumuladas ao lado de fora. Qualquer um que passasse por ali diria que a casa estava abandonada, não fosse pelo choro da criança. O veículo da família estava estacionado na propriedade, indicando que não deveriam estar longe. Janet tentou fazer contato, mas não foi atendida. Após algumas horas, ela decidiu avisar a polícia. Não fica claro o motivo, mas a polícia chegou ao local apenas no dia 12. O choro do bebê ininterrupto há dias era motivo suficiente para invadir o local, uma vez que o contato com os habitantes não foi estabelecido. A polícia quebrou uma das janelas e ganhou acesso ao interior da casa. Eles seguiram o choro e encontraram o bebê. Tudo parecia sujo, como se ninguém limpasse há dias, inclusive a criança. Um forte odor já conhecido pela polícia se misturava a resíduos de alimentos estragados e fezes. O bebê estava em estado crítico de desidratação e foi levado imediatamente ao hospital. Ele foi tratado e conseguiu sobreviver. Com a criança fora de perigo, os agentes vasculharam o resto da casa. Fora o bebê, existiam outros 3 moradores. Catherine Eastburn, de 32 anos, também chamada apenas de Kate, e suas outras 2 filhas, Cara, de 5 anos, e Erin, de 3. Todas elas já estavam mortas. Os corpos foram encontrados trancados ali dentro em um estágio bastante avançado de decomposição, o que significa que o bebê passou os últimos dias chorando sozinho em meio à família morta. Para descobrir o que tinha acontecido ali, a investigação precisou primeiro entender quem eram as vítimas. Catherine e Gary Eastburn se conheceram em 1970. Eles se casaram após 5 anos de namoro. Em 1979, eles tiveram sua primeira filha, Cara. Em 82, eles tiveram Erin e no ano seguinte, Jana. Essa última foi a bebê resgatada pela polícia. Gary estava seguindo carreira militar e precisou ficar ausente por 10 semanas, para fins de treinamento da Força Aérea no Alabama. Durante esse período, Kate ficou sozinha com os filhos. Gary tinha sido informado que seria movido para uma base na Inglaterra, e a família estava fazendo os preparativos para a mudança. Kate já tinha preparado algumas malas e estava se despedindo da casa. Essa mudança constante é bastante comum na vida militar, e a mulher já estava acostumada. Ela tinha uma única preocupação: sua cachorrinha Dixie. Conversando com Gary, Kate não achou que seria justo carregar o setter inglês dos Estados Unidos para a Inglaterra. Ela temia que Dixie não fosse capaz de se adaptar a outro país e resolveu encontrar um novo lar para a cachorra. Kate então usou o jornal para colocar o cão para adoção. Ela descreveu Dixie como inteligente, amigável e especialmente gentil com crianças. No dia 7 de maio de 85, ela recebeu uma ligação. Um homem interessado em adotar o cão entrou em contato e eles marcaram uma data. Ele foi até a residência, Kate se despediu de Dixie e o homem a levou. Esse homem era Timothy Haynes. No dia 11 de maio, cerca de 4 dias após a adoção, Gary ligou para Kate. Eles tinham o sábado como dia especial no qual conversavam no telefone durante horas. Eles faziam isso há anos, e já era uma tradição entre eles. Desde antes do casamento, eles conversavam todos os sábados, menos esse. Quando Kate não atendeu o telefone, Gary soube imediatamente que algo estava errado. Com todo o trabalho que a mulher estava tendo preparando as coisas da mudança enquanto cuidava dos filhos, Gary pensou que talvez ela estivesse ocupada e ligaria em seguida, o que infelizmente nunca aconteceu. Após algumas horas de espera, Gary ligou para a polícia. Um agente seguiu até o local para fazer uma verificação minutos depois. Ele bateu na porta, porém não foi atendido. Nenhuma das luzes estava acesa e nenhum barulho vinha do interior da casa. O bebê ainda não estava chorando nesse momento. Sem contato, o policial colou um bilhete na porta avisando sobre ter comparecido ali e deixou o local. Isso aconteceu no dia 11, quando Janet alegou que estava ouvindo o bebê. Essa inconsistência nunca foi explicada, e é possível que o policial tenha aparecido em um intervalo do choro. No dia 12, os corpos foram encontrados. O corpo de Kate foi encontrado no chão ao lado de sua própria cama. O sutiã estava erguido até a altura do queixo, e suas calças tinham sido removidas. A calcinha foi cortada e retirada. Kate foi violentada e seu corpo exibia 15 perfurações feitas com uma lâmina. O corpo da filha mais velha, Cara, de 5 anos, exibia um total de 5 perfurações via lâmina. Ela foi encontrada já em decomposição sob um cobertor do Star Wars.
Erin, de 3 anos, exibia fortes traumas no peito e costas. Ela possivelmente faleceu por contusão via espancamento. Todas as 3 foram encontradas com as gargantas cortadas, em um estágio já bastante avançado de decomposição. Em um dos cômodos foi identificada uma tentativa frustrada para limpar a cena do crime. A perícia foi capaz de coletar material genético do corpo de Kate, bem como amostras de DNA debaixo de suas unhas, o que indicava que ela tentou lutar pela própria vida. $300 foram subtraídos de sua bolsa, bem como o cartão de crédito e a senha que ficava anotada em um papel junto ao item. Gary finalmente recebeu um retorno, mas quem estava do outro lado da linha não era sua esposa. Era a polícia. Ele recebeu a notícia de que sua família tinha sido assassinada e sua vida nunca mais foi a mesma. Enquanto ele enfrentava a logística para retornar do Alabama, a investigação começou pelos vizinhos. Segundo os peritos, as mortes aconteceram em algum momento entre o dia 9 e o dia 10. Os corpos ficaram ali trancados por aproximadamente 3 dias. Os vizinhos descreveram Kate como uma mulher muito amigável. Ela estava sempre com um sorriso no rosto e disposta a ajudar. Entretanto, uma das vizinhas alegou que Kate estava recebendo algumas ligações estranhas ultimamente, mas não soube dar mais detalhes. Como esperado para casos assim, as últimas pessoas que estabeleceram contato com a vítima são também pessoas de interesse. Uma dessas pessoas foi o homem que adotou Dixie. Timothy Bailey Haynes, ou simplesmente Tim, nasceu no dia 24 de fevereiro de 1958. Ele cresceu em Rochester, Minnesota, e se graduou no ensino médio em 76. Ele ingressou na carreira militar e em 85 era sargento. Ele estava instalado no Fort Bragg nessa época e tinha 27 anos de idade. Timothy era casado com Angela e juntos tiveram uma filha de nome Kristen. Ele era paraquedista e sua principal função nas Forças Armadas girava em torno da manutenção, preparo e logística desse material. Ele e a esposa tinham um cachorro de nome Spitz. Porém, eles achavam que o cão se sentia muito sozinho e resolveram adotar um segundo cachorro. Foi quando Timothy viu pelo jornal o anúncio criado por Kate. Ele ligou para essa mulher, marcou o encontro e foi buscar Dixie no dia 7 de maio. No dia 9, Timothy e Kate conversaram novamente pelo telefone. A conversa foi sobre a adaptação de Dixie e como ela estava se comportando, uma preocupação comum nesse tipo de transação. Na noite do dia 9, quando os homicídios aconteceram, Timothy alegou que saiu com a esposa e a filha. Eles deram uma volta de carro, pararam para abastecer e voltaram para casa. Esse foi o seu álibi entregue à polícia, e é aqui que a história começa a ficar estranha. Um dos vizinhos de Kate alegou ter visto um veículo Chevy branco deixando a residência da mulher durante as primeiras horas do dia 10 de maio. Timothy tinha um Chevy branco. Esse mesmo vizinho alegou ter visto um homem caminhando ao lado de fora da casa de Kate. Ele descreveu esse homem usando uma touca e uma jaqueta preta da marca Members Only. Ele foi descrito como sendo um homem branco, loiro e usava bigode. A polícia foi capaz de chegar ao retrato falado do suspeito com a ajuda desse vizinho. E as semelhanças físicas entre a descrição e Timothy eram muitas. Assim que viu seu desenho pela TV, ele correu até a delegacia mais próxima e se apresentou. Não como culpado, mas como inocente. Ele contou sobre a história do cachorro, mas alegou que jamais teria feito algo assim. O histórico militar de Timothy era impecável. Ele tinha muitos amigos, seus familiares o adoravam e sua esposa o descreveu como o melhor marido do mundo. Timothy se colocou à disposição para qualquer tipo de teste necessário. Ele prontamente cedeu amostras de DNA, digitais e calçados, para fim de identificar pegadas. A polícia colheu seu sangue e saliva. Em 1985, a tecnologia para comparação e análise de DNA ainda era bastante precária, mas de qualquer forma, entregar todo esse material sem oferecer nenhuma resistência, após se apresentar voluntariamente na delegacia, foi um ponto positivo a seu favor. Com os testes concluídos e depoimento colhido, Timothy foi liberado após 7 horas. Ele era o único nome na lista de suspeitos até aquele momento, e a investigação continuou. O homem que cedeu a descrição do retrato falado era Patrick. Ele era zelador e acordava muito cedo para chegar ao trabalho. Ele disse que aproximadamente às 3 horas e 30 minutos da manhã do dia 10 de maio, viu esse homem com a jaqueta preta deixando a casa de Kate, carregando um saco de lixo. Ele entrou no Chevy branco e deixou o local. Patrick foi levado à delegacia, e a polícia formou uma linha de suspeitos com a mesma aparência. Timothy estava entre eles. Patrick não precisou pensar para apontar para Tim. A análise do DNA ainda não estava concluída, como esperado para a época, e Timothy foi liberado. A testemunha ocular fez com que a polícia conquistasse poder legal de invasão, e os agentes apareceram novamente na casa de Timothy naquela noite. A viatura estacionou na Lombard Drive 2026, e ele foi conduzido para a delegacia acusado por estupro e 3 homicídios. Uma jaqueta preta da marca Members Only foi encontrada na casa de Timothy. Ela tinha passado pelo processo de lavagem a seco há poucos dias. O problema é que aquele tecido não pede esse tipo de lavagem. Timothy continuava alegando ser inocente,
ainda que isso transformasse o homem mais azarado do planeta, visto as coincidências. Ele tinha a mesma jaqueta, que foi lavada no dia anterior, o mesmo carro e a mesma aparência. Mas piora. Um dos vizinhos de Timothy alegou tê-lo visto queimando itens em um barril em seu quintal por aproximadamente 5 horas. Um comportamento incomum para Timothy, que nunca tinha feito isso antes. Apesar de seu trabalho, ele estava sempre com dificuldades para pagar o aluguel. Misteriosamente, ele conseguiu dinheiro extra naquele mês. A quantia que faltava para o pagamento completo era de $300, o valor exato subtraído da bolsa de Kate. Naquela época não existiam câmeras em todos os caixas eletrônicos, mas a polícia foi capaz de verificar as transações. O cartão furtado de Kate foi utilizado para sacar quantias em dinheiro em diferentes lugares. Testemunhas alegaram terem visto um homem loiro usando o caixa naquele horário e dia. Para piorar, Timothy sempre teve dificuldades em controlar as próprias economias. Ele inclusive chegou a passar alguns cheques sem fundo, mas nunca foi preso por isso. As peças começavam a se juntar, e eram muitas para que fosse apenas coincidência. Antes do julgamento, Timothy foi solto em dezembro daquele ano após pagar fiança e respondeu em liberdade. Seu advogado de defesa apontou para a ausência de evidências que o conectassem ao homicídio e começou a questionar a testemunha ocular Patrick. O resultado dos testes de comparação de DNA voltaram inconclusivos. As ferramentas da época infelizmente não foram capazes de realizar o processo correto, e sem isso, a justiça não conseguia manter Timothy preso. As coincidências por si só, ainda que muitas, não conseguiam sustentar o caso sozinhas. Tim foi a julgamento pelos homicídios em 27 de maio de 1986, um ano após as mortes. Seu pai era executivo da IBM na época e foi capaz de contratar 2 dos melhores advogados do país. Timothy continuou alegando ser inocente e passou os próximos 2 dias olhando para fotos extremamente gráficas das vítimas mortas. Isso foi feito para extrair alguma reação de Timothy. Ele não teve nenhuma. Depois de 10 horas de discussão, o júri apontou Timothy Bailey Haynes como culpado por estupro e 3 homicídios. Ele foi sentenciado à pena capital. Ele foi recolhido para o corredor da morte, também conhecido como X-Row. Este deveria ser o fim do caso, quando falamos sobre as motivações do criminoso e um pouco sobre as vítimas. Mas não é. Na verdade, é agora que as coisas ficam realmente estranhas. Enquanto assistia a vida pelo corredor da morte, Timothy recebeu uma carta anônima cujo remetente se apresentava como Sr. X. O texto dizia o seguinte: Querido Sr. Haynes, eu cometi o crime. Eu matei os Eastburn. Sinto muito que esteja preso. Eu estarei em segurança fora da Carolina do Norte quando você estiver lendo isso. Obrigado, Sr. X. Essa figura misteriosa que apareceu magicamente nunca foi identificada, e a polícia acredita que esse Sr. X nunca existiu. De qualquer forma, a equipe de defesa conseguiu que Timothy passasse por um novo julgamento, que foi marcado para fevereiro de 1989. Timothy já tinha passado 2 anos no corredor da morte. Desta vez, os advogados de defesa se aprofundaram no único pilar que sustentava as acusações: a testemunha. Patrick foi interrogado pela polícia múltiplas vezes e os advogados de Timothy encontraram algumas inconsistências. Para citar como exemplo, Patrick alegou ter visto o rosto de Timothy claramente do outro lado da rua. Entretanto, aquela manhã foi marcada pela neblina. Um dos helicópteros da polícia precisou adiar o voo naquela manhã pela falta de visibilidade. Dizer que era capaz de ver claramente o rosto de Timothy em um cenário como esse, às 3 horas da manhã, não parecia correto. Essa e outras inconsistências tiraram a credibilidade de Patrick. Sobre as pessoas que alegaram terem visto Timothy no caixa eletrônico, essas pessoas disseram que o homem permaneceu diante da máquina por aproximadamente 3 minutos. Os advogados de defesa, por sua vez, alegaram que isso seria tempo demais para alguém que já tinha a senha, e que o processo de saque não levaria mais de 1 minuto. Mas de qualquer forma, os advogados de Timothy deixaram um melhor argumento para o final. E a quantidade de coincidências que cercam esse caso é algo realmente fora da curva. No mesmo dia e horário em que Patrick alegou ter visto Timothy ao lado de fora da casa de Kate, um outro vizinho saiu para caminhar. E esse vizinho não era apenas idêntico a Tim. Ele também tinha uma jaqueta preta da marca Members Only. Eles tinham a mesma altura, cor de cabelo e poderiam facilmente ter os mesmos pais. Entretanto, não se conheciam. Quando esse homem foi apresentado diante do júri, o silêncio trouxe sorrisos aos lábios de Timothy. Isso foi o suficiente para que o governo retirasse seu macacão. Sem evidências e com um clone seu no local do crime, Tim teve sua sentença revogada. As acusações foram retiradas e Timothy deixou o corredor da morte a pé, diferente de todos os outros. De homem mais azarado do mundo para alguém que praticamente ressuscitou, ele foi capaz de se reunir novamente com sua família e viu sua filha crescer. Ela já tinha 4 anos nessa época. Timothy foi aceito novamente em suas funções das Forças Armadas e se demonstrou com ainda mais vontade em servir o país.
Ele colecionou medalhas passando por missões na Somália e no Iraque, e mais tarde teve um segundo filho com sua esposa. Timothy deixou as Forças Armadas com honras em 2004, se aposentou e se mudou com sua família para Washington. Do corredor da morte para um uniforme repleto de medalhas, Timothy se tornou um exemplo de superação após falsas acusações. O vizinho, que tinha a mesma aparência de Tim, virou um novo suspeito. Entretanto, a investigação não conseguiu evidências para conectá-lo aos homicídios. O caso foi arquivado e o homem foi liberado. Sobre Gary e sua filha, a única sobrevivente da tragédia, eles se mudaram para Londres e tentaram seguir a vida. Porém, algum tempo depois eles voltaram para os Estados Unidos. E coincidência talvez já não seja a melhor palavra. Gary voltou para os Estados Unidos com sua filha e foi morar em Washington, a 10 minutos da casa de Timothy. Foi então que em 2006 algo extraordinário aconteceu. E foi o avanço da tecnologia. Casos já arquivados como o da família Eastburn foram revisitados, e muitos deles solucionados. As amostras de DNA agora podiam ser comparadas mais facilmente, e isso colocou uma série de criminosos atrás das grades, alguns já velhos. O detetive responsável por revisitar o caso da família Eastburn levou o material para o laboratório e solicitou a análise. Dias depois, ele teve uma resposta. O resultado voltou positivo. O responsável era Timothy. Essa descoberta, que parece retirada de um roteiro de filme, causou uma convulsão no caso. Timothy já tinha ido a julgamento 2 vezes. Ele esteve no corredor da morte, entretanto, as acusações foram removidas, bem como sua sentença. Mas existe um problema ainda maior. E o nome é dupla incriminação. Isso impede que uma pessoa acusada seja julgada novamente pelas mesmas acusações, após uma absolvição ou condenação. Entretanto, existe uma brecha neste caso. Timothy foi julgado em uma corte civil, não militar. Para todos os fins, são cortes diferentes. Porém, isso gerou um novo problema. Um indivíduo apenas pode ser julgado por uma corte militar se ainda estiver prestando serviço militar. Timothy estava aposentado. Neste cenário, ele não poderia mais ser acusado pelos crimes. A polícia agora olhava para um criminoso que tinha conseguido vencer o sistema. Diante dessas informações, e ainda sem que Tim soubesse que o caso estava novamente em investigação, o detetive fez um movimento brilhante. Com a ajuda das Forças Armadas, eles convidaram Timothy para uma última missão. Essa missão era prendê-lo, mas ele não sabia disso. Eles mentiram como se fosse parte de algum último encontro entre veteranos. E Timothy aceitou. Fisgado pelo ego, ele estava oficialmente de volta às Forças Armadas. Tim se apresentou na unidade em setembro de 2006. Diferente do que a polícia pensou no começo, ele estava longe de ser o homem mais azarado do mundo. As chances de que exista alguém com as mesmas características físicas e roupas, caminhando no mesmo local e horário, são incrivelmente baixas, mas aparentemente não são zero. Timothy não recebeu novas honras ou missões. Ele recebeu olhares de superiores com medalhas muito mais pesadas do que as suas. Ele então descobriu sobre a nova investigação e seus advogados puderam apenas lamentar sobre o retorno às Forças Armadas. Timothy Haynes voltou ao julgamento em março de 2010, agora em corte militar. A comparação de DNA, apontando que o material genético de Timothy foi encontrado no corpo de Kate, foi a principal evidência do caso, e seus advogados pouco podiam fazer diante disso. Entretanto, aquele não era o escritório mais caro do país à toa. Alguns fios de cabelo, digitais e pegadas que foram coletadas na casa na época, cerca de 25 anos atrás, retornaram novos testes como inconclusivos, o que significa que era impossível dizer se todos pertenciam de fato a Timothy ou se existiu mais alguém com acesso à casa. Porém, o material genético retirado de dentro do corpo de Kate vinha de Timothy, e isso não acontece por acidente. Coincidentemente, Tim se lembrou apenas 25 anos depois de que tinha se relacionado com Kate. Ele alegou que teria traído a esposa e que teria visitado essa mulher na noite anterior. Isso explicaria o material genético, enquanto ele continuava negando os homicídios. Esse é um fato relevante demais para que ele não tivesse comentado no julgamento há 25 anos atrás, talvez porque fosse mentira. Em abril de 2010, ele foi considerado culpado e sentenciado novamente à pena capital. As apelações de seus advogados foram ignoradas, suas honras e medalhas foram removidas e ele perdeu todas as patentes conquistadas. A última execução militar nos Estados Unidos aconteceu em 1961, então é seguro dizer que Timothy provavelmente morrerá na prisão antes de ser executado pelo Estado. Ele vem tentando apelações desde então e todas foram negadas. A última aconteceu em 2020. Sem mais coincidências ou cartas misteriosas, o criminoso foi trancado em uma unidade militar. Este é o ex-marido de Kate, Gary Eastburn, deixando a última audiência sobre o caso, após Timothy ser sentenciado à pena de morte. Essa ao seu lado é sua filha Jana.
Há 25 anos atrás, ela foi a bebê resgatada pela polícia. Timothy nunca confessou ter cometido os crimes e, como consequência, nunca revelou as motivações. Ele não sofria com transtornos ou doenças mentais e é difícil encontrar um cenário no qual Kate tenha dito ou feito algo que desencadeasse tamanha violência. Um crime de oportunidade é uma opção, visto que Timothy descobriu que ela estava sozinha em casa, mas ainda assim, a brutalidade parece desproporcional para furtar uma quantia tão baixa de dinheiro. A real motivação provavelmente será levada para o túmulo, junto com o criminoso. Hoje, aos 67 anos de idade, Timothy Haynes encontra-se encarcerado no corredor da morte, dentro do quartel disciplinar dos Estados Unidos, conhecido localmente como Leavenworth, no Kansas, enquanto aguarda por sua execução.